Queridos, são 8h10, eu acho que quem chegou aí, eu acho, não sei se vai chegar mais gente, mas se essas pessoas chegarem, elas vão entrando aí, e à medida que vai entrando, a gente vai falando com elas. Eu preciso começar a aula 10 minutos agora, então já quero começar. A aula de hoje eu vou falar sobre o cérebro e suas percepções, e você vai perceber que as percepções que temos da vida, a forma como nós enxergamos a vida, gera em nós dessa realidade que enxergamos. Boa noite, Mônica, seja bem-vindo. Então, a mudança da percepção em relação à vida vai gerar fatos melhores para dentro de nós. Tudo que a gente observa da vida, da percepção, a gente acaba levando para dentro de nós. Então, a aula de hoje fala sobre isso, sobre o cérebro e suas percepções, a forma como percebemos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Valdo Serafim, eu sou psicólogo, eu sou também formado, sou pós-graduado na área de comportamento humano, eu sou head trainer, eu também tenho essa área de treinamento comportamental, sou programador neurolinguística, também estudo a neurociência e sou pós-graduado nessa área. E tenho, ao longo dos meus 20 anos, eu tenho estudado o comportamento humano e atendido, obviamente, algumas pessoas. E esse curso se dá, estou trazendo essa aula para trazer algum conhecimento, porque alguns estudos apresentam que quando a pessoa tem consciência do que de fato ela sente, ou de que de fato é a doença dela, a enfermidade dela, ela busca mais facilmente o processo da cura. Isso é um estudo científico, e com isso eu entendi que é melhor, hoje você vai a um médico, seja ele alopata, homeopata, ou seja mesmo na área da terapia, os psicólogos, psiquiatras e tudo mais, eles têm a doença, mas ele não explica o que é essa doença ou como essa doença funciona. Isso significa que você sabe que tem, mas não sabe o que é. E acaba, obviamente, você não contribuindo ou não exercitando o seu cérebro para contribuir com a sua cura. Quando você conhece e sabe, você acompanha a cura. Então, a minha tese, tudo que eu estudo e tudo que eu promovo, é a partir daí, a partir da ideia de que você entendendo melhor, você acaba absorvendo melhor e assim você busca melhor o caminho da cura. E a maior parte das coisas é só um processo de ver a vida de uma outra forma e você é curado. Tá? Eu vou estar falando isso ao longo do curso. Tá? Então eu quero falar desse cenário para você entender um pouco por que você provavelmente está enxergando que aumentou muito o volume de doença psicológica e de doença mental. Tá? Eu vou dar uma breve explicação para que você entenda, mas nós estamos vivendo, nesse momento, a revolução da informação. O que isso significa para nós? Significa que nós estamos recebendo um volume muito grande de informação diária e o cérebro nós ainda não estávamos preparados para este volume de informação. Com isso foi acelerando o nosso processo elétrico cerebral. Vou dar uma explicação simples, só para você entender, a respeito da mente humana, só para você entender. A base do cérebro, que chamamos tronco cerebral, nesta base do cérebro nós temos ali o tronco cerebral, que é ele responsável pelos nossos movimentos, é ele responsável pela musculatura, é responsável pela pressão sanguínea, pelo sangue que corre na veia, pelo batimento cardíaco, ele é responsável por tudo isso. E ele é ligado a um lugar chamado, no campo cerebral, onde ficam as amígdalas cerebrais. Estas amígdalas, elas são responsáveis para ativar medo, ela ativa o medo, ela é responsável por isso, e ela também ativa o pânico. Com o volume incessante de informações, isso começou a gerar estímulos estressantes em nós, e por gerar estímulos estressantes, esta amígdala foi acionada e ela fica o tempo todo acionando a sua área do medo e a sua área do pânico o tempo todo. E isso, como ela está interligada ao tronco cerebral, acaba gerando em nós reações físicas, como tremedeira, falta de ar, palpitação no coração, corrente sanguínea mais elevada. Tudo isso é oriundo desse sistema do cérebro, dessa parte do cérebro.
vindo de tantas informações que nós observamos. Então, este é o cenário, e é por conta desta amígdala ficar o tempo todo acionando a área do medo, a área do pânico, o cérebro foi registrando estímulos em você de pânico e de medo. É inconsciente. Você vai perceber que nós somos formados de consciência e de inconsciência. E aí, o cérebro fica o tempo todo acionando esta amígdala que está acionando o medo e o pânico. E aí você acaba tendo... Hoje eu vou falar, por exemplo, o que é ansiedade, mas posso até falar nesse episódio, falo de novo depois. Muita gente não entende o que é ansiedade. As pessoas dizem, em geral, que ansiedade você vai fazer uma prova e você fica ansioso. Outros dizem, eu vou receber um dinheiro, eu fico ansioso. Eu vou fazer uma entrevista de emprego e fico ansioso. Essa ansiedade, ela não é nociva, ela é natural e ela é perfeita. Por quê? Porque esta ansiedade é que te promove, é ela que faz você ter sonhos, é essa ansiedade que faz você ter planos para o futuro, é essa ansiedade que faz você buscar uma nova conquista. Ela não é nociva. A nociva é a ansiedade oriunda dos medos, sobretudo os medos inconscientes. Então, lembra que eu falei que a amígdala fica ali acionando toda hora o botãozinho do medo? Pois é, fica ali e fica registrando isso no seu inconsciente. Quando você entra na crise da ansiedade, é a hora que aqueles medos todos saem de uma única vez inconsciente, você não sabe de onde veio, só que cada medo, ele estabelece um estímulo. Uns da tremedeira, aí sai vários medos aí, o estímulo de um é tremedeira, do outro é vontade de vomitar, do outro é aceleração cardíaca, do outro é dor no peito, ou seja, série de coisas acontecem ao mesmo tempo e o cérebro, então, fica despertando essas várias sensações e você sente tudo ao mesmo tempo. Por isso que dá tonteira, vontade de vomitar, palpitação, coração batendo rápido. Ele acionou vários estímulos do medo. Este é o cenário e, em cima disso, que nós vamos começar o nosso curso. E aí... De onde vêm as nossas enfermidades? As nossas enfermidades vêm da mente. E acreditem, mais de 80% das enfermidades físicas também são construídas na construção cerebral. Tá? Quando não é congênito, foi construído na construção cerebral. E com isso, nós arquivamos lembranças ruins e boas. Então, tudo isso é arquivado e está tudo dentro de você. Coisa boa e coisa ruim. O problema é que as lembranças ruins, elas são mais fortes dentro de você. Por quê? Porque tudo que causa dor tem mais ênfase. Tudo que causa sofrimento tem mais ênfase. Então, nesse sentido, você acaba tendo muito mais força dentro de você das coisas ruins do que as coisas boas. Se eu disser para você, faz aí uma lista de suas lembranças boas e uma outra lista das suas lembranças ruins, você com certeza vai ter muito mais lembranças ruins do que lembranças boas, porque você vai, automaticamente, o cérebro é ativado naquilo que dói mais, naquilo que pesa mais. Mas é daí que vem as nossas inseguranças, o nosso medo, nossa rejeição e os nossos sentimentos de culpa. E pasmem, todos esses que aqui estão, são os maiores vilões de nossas doenças psicológicas. Quase todas as doenças psicológicas, se não forem congênita, queridos, é aquela que é do seu próprio organismo. Você nasceu com uma deficiência para produzir um insumo. Aí não tem jeito, nasceu com uma deficiência no cerebreiro, no hipocampo ou no tronco cerebral, aí é congênito, não tem, aí é remédio, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico e neuro. Não tem muita saída. Tá? Ou você, por exemplo, tem um distúrbio biológico, você produz menos... eu aqui falo, por exemplo, de duas substâncias, dopamina e serotonina, que são as que nos ajudam a criar ânimo, humor, criação e etc. E se o teu corpo não produz isso o suficiente, você, obviamente, vai ter que tomar remédios para produzir. Fora isso, é vindo da construção cerebral. E vindo da construção cerebral,
ela vem desses caminhos: medo, rejeição, sentimento de culpa, que gera, obviamente, também a insegurança. E aí você vai entender com isso de onde vem a nossa falta de iniciativa, de onde vem a nossa indecisão, nossas dúvidas, de onde vem a nossa procrastinação, de onde vem o nosso derrotismo, aonde a gente se entrega, tá? E aí tudo isso você vai começar a perceber que está aonde? Nas nossas percepções. O que são percepções? As percepções são as formas que nós enxergamos a vida. São as formas que nós enxergamos as coisas. E quando a gente não muda isso acaba entronizando coisa demais que é nocivo à saúde física e psicológica. Uma boa referência de uma boa visão da vida, de uma boa forma de enxergar o mundo, dá a nós uma boa percepção de vida e, com isso, boas sensações e boas emoções. E, obviamente, quanto mais isso acontece, menos patologias psicológicas nós temos. Quais são os tipos de percepção que temos? Temos dois tipos de percepção. Nós temos a percepção racional. O que é a percepção racional? É a percepção consciente. É aquilo que você controla, é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você cheira, é aquilo que você sente o paladar, é aquilo que você toca. Essas coisas estão no ambiente da racionalidade, elas são conscientes. Mas olha que dado importante. A sua percepção racional, ela só consegue captar de uma realidade apenas 5% da realidade, ou seja, 2.000 bits por segundo. Porém, a sua outra percepção, que é a percepção emocional, que é o lado inconsciente, e elas estão divididas no cérebro de dois lados, tá bom? A racional fica do lado esquerdo e a emocional do lado direito. São lados diferentes do cérebro. Elas se falam, mas elas ficam em lados diferentes do cérebro. Mas é importante você saber que a percepção inconsciente, ela representa 95% de toda a percepção humana. Ou seja, ela vai captar 40.000 bits por segundo. Talvez você se pergunte, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer um de nós temos mais coisas do inconsciente do que do consciente. Somos formados muito mais por aquilo que não conhecemos, por aquilo que não percebemos, porque entrou dentro de nós pelo caminho do inconsciente. Então, muita coisa que acontece você não sabe. Você diz, por exemplo, eu estou triste, mas não aconteceu nada para eu estar triste. Eu estou me sentindo só, mas eu estou no meio de uma multidão. Tudo isso é em virtude do seu inconsciente. O seu inconsciente representa mais do que o seu consciente. Então, nós somos uma espécie de iceberg, onde a parte de cima, o aparente, o que é visto, é o sistema racional, ou seja, 5%. Todo o corpo do iceberg é o sistema inconsciente. Você é formado de mais coisas que estão no profundo do teu ser do que de coisas que estão na sua superfície, de quem você de fato é. Quando você emerge para dentro desse iceberg, você está emergindo para dentro da sua essência, se conhecendo cada vez mais e buscando cada vez mais recursos dentro de você para a sua sobrevivência. Então, a construção de todo esse cenário que eu dei agora me dá a oportunidade de explicar agora o que de fato é o cérebro, como que ele funciona e o que ele faz e como ele nos impulsiona na vida. Tá? Aqui eu já expliquei basicamente isso, o tronco cerebral, que é responsável pela pulsação sanguínea, pela corrente, pelos temores, pela batida do coração. Esse sistema, ele é atrelado ao que chamamos de sistema límpico.
Esse sistema límpico é o tal sistema que ele é o tronco, o ambicampo e ali dentro as amígdalas que acionam a parte do medo e do pânico. E aí, aqui está como funciona, tá? O córtex, agora é só uma explicação para você entender. O córtex é essa parte da frente do cérebro, tá? Então, nós temos um lado da emoção, um lado da razão, e temos a parte da frente e atrás, segurando ali o tronco, segurando essa parte das amígdalas. O córtex, então, faz uma leitura da percepção e gera um raciocínio. A partir desse raciocínio, essa amígdala é acionada, ela vai lá e aciona o botão do medo, como falei aqui, e do medo e do pânico, né? Aí você me pergunta, qual que é a solução? Eu vou dar uma solução imediata para isso. Por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar, dessa parte da onde gera o medo, ele gasta muita energia. O cérebro, para combater, para registrar, ele gasta muita energia. Então, você vai se sentindo fraco, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, etc. Porque o gasto de energia é muito grande. Como é que eu faço isso? Uma forma natural de fazer isso, porque você não precisa tomar remédio para acumular energia. Basta você ter uma alimentação saudável para isso e exercícios leves. Só isso faz o próprio acúmulo de energia. Olha, um bom sono, um exercício leve, por exemplo, uma caminhada, isso é um exercício leve. Nadar, um exercício relativamente leve, se você não fizer esforço demais na natação. Tudo isso gera energia. Cuidado, porque o exercício pesado, esse não gera energia, esse gasta energia. O que gera energia são exercícios leves, alimentação saudável, baseada em proteína, baseada em carboidrato, vai melhorando a sua energia. A outra coisa que você pode fazer é diminuir o seu nível de estresse. A sua pergunta, como eu diminuo o meu nível de estresse? Você diminui o seu nível de estresse fazendo exercício de respiração e relaxamento. Como é que faz o exercício de respiração e relaxamento? Respiração para relaxamento, ela é lenta, devagar, puxando levemente pelo nariz, soltando levemente pela boca. Subindo pelo nariz, puxando pelo nariz, soltando levemente pela boca. Vai fazendo esse exercício, de preferência uma música relaxante, porque música também ajuda a relaxar. E o relaxamento do corpo, que você pode fazer mental. Você vai fechar os olhos e começar a imaginar o seu corpo sendo relaxado, tendo relaxamento. Você vai começar a sentir o peso do corpo. É nessa hora que você vai perceber que seu estresse vai diminuir. Tá? Porque com esse acúmulo de informações que eu te falei, o cérebro vai gerar, ele vai passar os limites do nível de estresse. Então você vai ter que descer o seu nível de estresse fazendo exercício de respiração e relaxamento. Uma coisa que você pode fazer também é um aumento de adrenalina. E como é que você faz o aumento da adrenalina? Você faz fazendo exercícios. Acima, por exemplo, se você para fazer exercício leve, você anda, para gerar adrenalina, você corre. Tem gente que gera adrenalina, por exemplo, pulando de bungee jump. Eu não sei, é uma forma de gerar adrenalina. Então, você busca uma forma também de gerar adrenalina. E a outra coisa é você aumentar a sua oxigenação do corpo. Como é que eu faço para aumentar a oxigenação do meu corpo? É água, que é por isso que as pessoas dizem, beba muita água, é para aumentar a oxigenação do corpo. E exercício de respiração. Porque o ar é oxigênio e água são 2 moléculas de oxigênio para cada uma molécula de hidrogênio. Então, tanto água como oxigênio vai oxigenar o seu organismo. E isso vai tirar toda a toxina e vai começar... Como é que eu tiro a toxina do organismo? O organismo tem um sistema chamado sistema linfático. Ele é uma espécie de ralo espalhado pelo corpo, que tira de nós toda a toxina. Ele, por exemplo, que move a glândula sudorífera, que faz a gente suar, vai expelir toxinas pelo suor, por exemplo. Então, ele movimenta várias glândulas para poder tirar de nós essa toxina, né, e ir limpando o organismo. E o sistema linfático, ele é movimentado por oxigênio. Então, você precisa de oxigênio para movimentar o seu sistema linfático.
Como é que eu aumento a quantidade de oxigênio no corpo? Boa respiração e muito líquido, especialmente água. Tá? E aí, como é que funciona o cérebro? O cérebro também é ativado, do mesmo modo que o sistema linfático é ativado pelo oxigênio, o cérebro também é ativado por estímulos. Você ativa seu cérebro baseado em estímulos. Vocês, obviamente, já devem ter visto em televisão como que faz, por exemplo, experiência de estímulos com animais, etc. Porque é com estímulos que se ativa o cérebro. E como é que, então, são feitos os estímulos no cérebro? Eles nascem a partir da nossa percepção. Por isso que eu disse a vocês que a percepção da vida é importante, porque é ela que vai abrir o meu cérebro, é ela que vai movimentar o meu cérebro, é ela que vai fazer com que o meu cérebro seja estimulado. E aí, tem um segredo nisso. Por quê? A percepção vem de onde? Como é que eu tenho a percepção? A percepção vem através dos sentidos. Agora você vai perceber claramente o que significa os sentidos. Os sentidos são exatamente para estimular o cérebro. E você tem o cérebro estimulado através da visão. Quando você enxerga um fato, imediatamente o teu cérebro é estimulado. E ali, na hora que você vê um fato, o cérebro gera uma sensação. Esta sensação é que gera uma decifração. Essa decifração é que vai gerar um sentimento ou uma emoção. Então, imagina você, se a sua percepção do fato for ruim, a sensação vai ser ruim. Obviamente, o sentimento ou a emoção também vai ser ruim. Então, vamos assim só dar um exemplo. No caso da visão, você enxergou um acidente na rua. Ao olhar o acidente, teu cérebro imediatamente gerou uma sensação. Para alguns, uma sensação de desespero, para outro, a sensação de tristeza, para outro, a sensação de preocupação. Seja qual for a sensação, o seu cérebro vai gerar uma decifração. Essa decifração, ele vai gerar automaticamente uma emoção, um sentimento e vai arquivar na memória. Então, mesmo que você olhando um acidente, você diga, eu nem prestei atenção direito, pode ter certeza que o seu inconsciente registrou isso. Porque o racional, por exemplo, eu estou aqui com vocês. A minha atenção racional é apenas aqui para a tela, para falar com vocês o que eu pretendo falar. O meu inconsciente já registrou os sons que estão em volta de mim, a luz deste lugar, a cor deste lugar, coisas que estão em volta de mim que eu nem percebia, mas se eu analisar no fato esférico aqui, eu vou ver que elas existem aqui em volta de mim. Tudo isso o cérebro registrou e já colocou para dentro de você. Então, todos os fatos são assim. O mesmo acontece com a audição. Por isso que tem cenas que você viu na infância e você guardou a vida toda. Tem gente que carrega um peso absurdo por coisas que viu, por cenas que viu, por acontecimentos que foram fatos, porque às vezes os sentimentos são todos eles ativados ao mesmo tempo. Na audição, por exemplo, alguma coisa que você ouviu, quantas pessoas que você conhece que tem a vida hoje destruída, não chegou a lugar nenhum, por alguma coisa que ouviu lá no passado, ou que ouviu na infância. Por exemplo, muitas das nossas angústias, muitos dos nossos medos, são registrados, baseados em palavras que foram faladas para a gente na infância. Então, por exemplo, você pega uma criança, e aqui não é o fato desta aula, mas só para você entender. Se você vive ensinando uma criança que ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela não pode fazer aquilo outro, você está registrando na memória dela uma série de não podes. Quando ela crescer, ela vai entender que não pode um monte de coisa, ela vai ter dificuldade de tomar decisão. E aí você vai entender, mas por que fulano tem dificuldade de tomar decisão? Porque foi registrado no seu consciente e inconsciente a vida toda os não podes. Então, para tomar decisão, no caso para ele ou para ela, é muito difícil. Isso acontece também com o olfato. Quando, por exemplo, você percebe o cheiro, você vê um perfume e lembra de uma pessoa. Por quê? Porque o cérebro associou aquele perfume àquela pessoa, registrou essa sensação, gerou uma emoção, um sentimento em você e arquivou. Você sente um cheiro que lembra a sua infância. Você toma café,
Você sente o cheiro de café, lembra que tem que tomar café. O cérebro vai fazendo essas associações e vai arquivando dentro de você. Então, todos os nossos sentidos, o paladar é a mesma coisa. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Ratatouille, que tem uma cena em que o crítico ele vai dar uma garfada e na hora que ele dá uma garfada no alimento, ele é imediatamente remetido à infância dele, porque aquela comida lembrou a infância dele. Então, também, através do paladar, nós também somos ativados no cérebro de coisas que o cérebro arquivou. E também o tato, coisas que você pega. Você sabe segurando o que é uma madeira, o que é um ferro, o que é um plástico, o que é mole, o que é duro, o que é empoeirado, o que não está empoeirado, através do tato, que também resistam sensações, também resistam emoções e sentimentos e são também arquivados. Qual é o problema disso? O problema disso é que o cérebro vai cadastrando e vai colocando na memória e vai arquivando. Quando você estiver vendo uma cena parecida, o cérebro vai lá e resgata. Se foi uma cena de dor, ele resgata a dor. Se foi uma cena de alegria, ele resgata a alegria. Se você ouve alguma coisa que você ouviu no passado que te remete a um processo de rejeição, imediatamente você se sente rejeitada, porque o cérebro vai lá e resgata. Tudo que você vê hoje, o cérebro vai resgatar lá no final. A PNL considera isso recursos interiores que a gente tem, que com eles a gente pode gerar cura, tá? E aqui eu quero falar desse processo de decifração. Como é que o cérebro faz essa decifração? Eu entendi que a percepção, seja ela da visão, olfato, tato, a forma de ouvir, etc., o cérebro pegou, mas ele faz uma decifração. O que é essa decifração? A decifração, ela é exatamente isso. Através do sentido, o cérebro pega algo, ele faz uma decifração, transformando aquilo ali numa sensação, ele transforma tudo que você vê, ouve, come, toca em sensação. Pega a sensação e transforma ela numa representação cerebral. Essa representação cerebral que é emoção ou sentimento. Você vai entender onde eu quero chegar, porque uma hora em que o cérebro, através dessa sensação, gera uma emoção e sentimento, você só consegue controlar a emoção e sentimento se você conseguir controlar a sua sensação. E você só controla a sua sensação se você controlar a sua percepção. Tá? E aí, a mente traduz tudo em sensação e as sensações são traduzidas em sentimentos e emoção. O que tem dentro de você é isso. Quando o cérebro vai resgatar, ele não resgata uma emoção nem um sentimento. Ele resgata a sensação. Junto com a sensação, vem o sentimento e vem a emoção. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui uma lista, mas muito rapidamente, por causa do nosso tempo, uma lista de sentimentos, para você entender a diferença de sentimento e emoção. Por exemplo, orgulho, incredulidade, rebelião, amargura, crítica, inferioridade, ciúme, suspeita, medo, fracasso, competição, sentimento de culpa, dúvida, autocondenação, rejeição, ressentimento, autopiedade, timidez, fantasia, depressão, confusão, engano, intelectualismo, mentira, ódio, medo de ser aprovado, e tem outros aí, eu fiz uma lista mais ou menos do que eu considero os mais importantes. Toda essa lista aqui são listas de sentimento, que a partir da sua percepção eles podem ser contaminados, sim. Também fiz uma lista para vocês de emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, afeto, aversão, confiança, admiração, adoração, apreciação, encantamento, interesse, nostalgia, desejo, calma, estética, romance, satisfação, hesitação, triunfo, simpatia e desejo sexual. Tudo isso são emoções. É lógico que eu gostaria de ter tempo para explicar cada um desses sentimentos, cada uma dessas emoções. Aqui eu não tenho condição de fazer isso, em virtude do tempo. Mas, com certeza, numa outra oportunidade, pode ser que a gente consiga e aí você vai entender melhor isso, tá? Agora, uma outra coisa que a gente precisa, de fato, entender é isso aqui. Isso talvez seja a coisa mais importante da aula. O cérebro,
ele não negativa nada. Ele não negativa nada. O cérebro não conhece a prerrogativa da negativa. Para o cérebro, tudo é real. Para o cérebro, tudo é positivo. Para o cérebro, tudo é afirmativo. Talvez você esteja se perguntando, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo que você pensa de ruim, o cérebro afirma como se fosse uma realidade. Então, seus pensamentos para o cérebro é uma realidade. A sua imaginação para o cérebro é uma realidade, porque ele não conhece a imaginação e nem o pensamento. Para ele, tudo é realidade. Então, você tem que ter, obviamente, cuidado com o que pensa, cuidado com sua imaginação, porque o cérebro vai ativar isso como positivo. Eu vou fazer um exercício rápido só para você entender o que é o cérebro positivar as coisas. Se eu disser para você, feche os olhos, e eu quero agora que você, de olhos fechados, você não vai pensar no elefante amarelo de bolinhas pretas. Obviamente, todo mundo pensou no elefante amarelo de bolinhas pretas. Por quê? Porque o cérebro não conhece o cérebro positiva tudo. E para ele, esse elefante amarelo de bolinha preta existe. Se você, em caso de incêndio, não use o elevador. A primeira mensagem que vem na sua cabeça é do elevador. Então você vê que nós damos informações erradas para o cérebro e ele vai, obviamente, interpretar do jeito que a gente deu para ele. A mente, o que a mente então acredita? A sua mente, eu fiz esse postzinho, inclusive foi muito bem aceito. A sua mente acredita em tudo que você diz para ela. O cérebro, tudo que você acreditar, ele vai afirmar. O cérebro, tudo que você disser, ele vai positivar. Tudo que você pensar ou querer, ele vai reunir energia para conquistar. Porque para o cérebro, tudo é real. Não existe nada no cérebro que não seja real. Ok? Bom, eu quero voltar à sensação para explicar isso. As sensações, elas são registradas lá na nossa memória, porque o arquivamento da memória é feito pela sensação. Ela leva consigo a emoção e o sentimento. Talvez você esteja agora tentando entender aonde está, então, a origem das nossas doenças psicológicas. A nossa doença psicológica está na nossa percepção, seja ela real, seja ela imaginária. Se ela for comprometida, nós teremos sentimentos e emoções comprometidas. Esse é o grande problema. Nossas doenças estão nas nossas percepções. Se a percepção da vida é ruim, os sentimentos e emoções que você terá vai ser ruim. E não precisa nem ser real. Se os seus pensamentos forem ruins, você vai ter sentimentos e emoções ruins. Se a sua imaginação for ruim, porque para o cérebro tudo é real. Então não importa se está acontecendo. Se você pensar agora num acidente, o cérebro vai agir como se o acidente estivesse acontecendo neste momento. Se você pensar numa desilusão que você teve lá no passado, o teu cérebro vai reagir como se a desilusão esteja acontecendo agora, nesse momento. Se você sentiu uma rejeição lá no passado e você pensou nela agora, o teu cérebro vai reagir como se a rejeição estivesse sendo feita agora. Se você tem um medo assustador de alguma coisa que aconteceu lá no passado e pensar nele agora, o cérebro vai agir como se você estivesse agora passando por aquela experiência. Então, nesse sentido, o cérebro, volta a dizer, ele é movido por estímulos. Os estímulos são feitos a partir dos nossos sentidos, mas ele não sabe o que é real e ele não sabe o que é imaginário. Isso é uma coisa ruim, mas é também uma coisa boa. Porque já que o cérebro não sabe o que é imaginação e o que é real, eu posso imaginar coisas que vai mudar fatos da minha vida, vai mudar minha forma de pensar e vai mudar minha forma de perceber as coisas. Tá? Vamos lá, mudando a nossa percepção. Tá? Nós não podemos mudar o histórico de vida de ninguém. Nós não podemos apagar a memória, nós não podemos mudar
o histórico de vida. Mas nós podemos mudar as sensações que nós vivemos. Isso nós podemos. E eu ensino numa técnica muito simples, você mudar a sensação revisitando os fatos com outro olhar. Mesmo que mentalmente, de olhos fechados, você vai visitar os fatos que trouxeram essas sensações ruins e na hora de você enxergar ele, enxergue de outra maneira. Enxergue com uma suavidade, com conforto, com alegria, com confiança. E o que vai acontecer? O cérebro vai gerar uma outra sensação, uma sensação melhor. No momento em que o cérebro gerar uma sensação melhor, ele vai substituir. Se o cérebro pegar dois fatos acontecidos, um é real, que aconteceu lá na sua infância, outro você está aqui criando na mente. Ele pensa que é real, porque ele não sabe o que é real, o que é imaginário, mas ele acha que é real. Mas só que você está tendo uma outra sensação. Você vai revisitar o fato passado na sua mente, mas você vai olhar, por exemplo, alguém que te distratou. Tu vai lá e olha na sua mente de uma outra forma, com outro olhar. Você pode fazer isso até como brincadeira. Você pode, por exemplo, se você voltar no teu passado e olhar alguém que brigou fortemente com você e pensar ele vestido, por exemplo, numa roupa de palhaço, você vai rir. Qual que é a sensação que o teu cérebro vai criar? Uma sensação de alegria. E aí ele vai entender que aquilo é uma alegria. Ele vai substituir pela sensação passada e é aquela que ele vai arquivar. Se você voltar a olhar a mesma situação, você vai rir de novo. Por quê? Porque o cérebro substitui sensações. Isso é uma coisa no arquivamento do cérebro que você precisa entender. E toda vez que você mudar a percepção de um fato, toda vez que você mudar a percepção de um fato, você vai mudar a sensação. Toda vez que você mudar a sensação, os sentimentos e as emoções serão alterados. Então, entenda isso. Toda vez, quando mudou a percepção, o seu cérebro reconstrói uma nova sensação e ele faz um processo de substituição. Então, o que de fato é reconstruir, já que eu quero me livrar das doenças que o próprio cérebro construiu do meu inconsciente ou consciente, reconstruiu? Estímulos estressantes, por exemplo, geram dores, geram sofrimento, geram angústias, geram medo, geram ansiedade. Volto a dizer, ansiedade é o acúmulo de diversos medos que se manifestam conjuntamente. É isso que é ansiedade, tá? E aí o que você faz? Você volta, visita essa fase da vida e você começa a substituir esses novos estímulos estressantes por estímulos melhores, para que você tenha novas sensações. E aí você vai tratar esses estímulos, vai revisitar ele com o quê? Sensações de alegria, de prazer, de conforto, de confiança. Porque assim você vai trazer emoções e sentimentos que são fortalecidos e confiantes, porque ele vem dessa raiz, da alegria, do prazer e etc. Lembre-se de uma coisa, se sua sensação vai mudar, obviamente sua emoção, o seu sentimento mudará também. Assim, você vai passar a ter controle das suas emoções e sentimentos, a partir de novas sensações. Isso serve para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. Lembrando que a sua percepção é algo de profunda importância para que você possa evoluir. E aí, nesse aspecto, você vai evoluir tanto que provavelmente algumas pessoas vão precisar até querer saber o que aconteceu com você. Eu fiz esse post, foi publicado também esse post na rede social. E agora eu quero falar sobre essas doenças psicológicas. Eu volto às doenças psicológicas, porque elas estão registradas nos nossos traumas, angústias, frustração. Elas são grandes, mas grande parte dela, eu disse no início da aula, que vem do sentimento de culpa, medo e rejeição. E é deles que eu quero tratar agora, para que você possa sair um pouco deste processo. Sentimento de culpa, você deve conhecer pessoas que se culpam de tudo, pessoas que estão sempre se vitimando. Você deve conhecer pessoas assim, pessoas que gostam, por exemplo, de se fazer de vítima. São pessoas que de modo geral, usam do coitadismo. Todas essas pessoas
elas têm dentro dela registrado um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa fez dessas pessoas ficar desse jeito. Por exemplo, se você é tímido e tem um excesso de timidez, a timidez é natural do ser, todo ser humano tem um grau de timidez, mas se o seu grau de timidez ele é assustador a ponto de ele manifestar em você estímulos que geram sensações estranhas, sensações vindas de ansiedade, medo, etc., você com certeza você passou por um processo de sentimento de culpa ou de medo, mas sentimento de culpa com certeza você passou. Então, é uma das coisas que você tem que começar a se policiar. Por quê? Você talvez esteja perguntando, mas como é que eu posso fazer se eu tenho em mim um sentimento de culpa e eu mesmo não sei de onde vem, ou ele é oriundo de onde, para que eu possa ressignificar ou retratar essa questão, tá? Então, assim, a gente olha pelos sintomas. Então, já te falei, pessoas que são tímidas, pessoas que gostam de coitadismo, que entroniza demais, que leva tudo para dentro de si, essas pessoas que gostam de ficar calado, levam tudo para dentro de você, dela, pessoas que usam o processo da procrastinação, são pessoas que têm um sentimento de culpa, eu diria, enrustido. Aí você vai dizer, mas como é que eu faço isso? Bom, eu tenho um exercício que é simples, que posso passar rapidamente aqui para você entender. Você vai fazer um filme da sua vida, você vai fazer um filme da sua vida e você vai passar como se realmente fosse um filme da sua infância até o dia de hoje. E você vai passando ele normal, como é mesmo. Depois você vai acelerar, e acelerando cada vez mais até ficar bastante rápido a ponto de você não ver mais cena nenhuma e só os riscos passando. E aí, em um dado momento, você para repentinamente. Quando você parar repentinamente, o cérebro vai parar exatamente na cena da dor. Ele não vai trazer outra cena, ele vai trazer a cena que é mais forte e mais pesada, mais dolorida, e aí você faz o processo, como eu expliquei aqui, para se refazer da culpa, tá? O outro é o medo. Como é que é o medo, na verdade? O medo é um problema, porque existem dois tipos de medo, e nós temos, como eu disse no início da aula, um acelerador natural do medo. Mas nós temos dois tipos de medo, tá? Nós temos o medo natural e nós temos o medo imaginativo. O medo natural, ele é aquele que depõe contra o SAP, senso de autopreservação da espécie. Esse medo natural é o que me impede de me jogar, por exemplo, de um 10º andar de um prédio. O medo natural é aquele que me impede de me jogar debaixo de um carro. Esse medo natural, ele me impede de me jogar em alto mar. Eu não entro numa savana porque o medo me impede de fazer isso. Este medo é o medo que te protege. Ele te dá limites para que você não ultrapasse limites esses que depõem contra a vida humana. Nós temos um senso de autopreservação. O ser humano tem um senso de autopreservação. E aí talvez você pergunte assim, mas então, e as pessoas que se suicidaram? Essas pessoas, de algum modo, por conta das percepções da vida, desligou o SAP. E aí, automaticamente, acabou perdendo o medo do senso, acabou perdendo o senso de autopreservação da espécie. Mas isso não é para esta aula, embora estamos em setembro. Então, esse é o medo, que ele é saudável, ele te impulsiona, ele te segura, ele te dá limites, esse é perfeito. Agora, o medo ruim é o medo imaginativo. E esses são os que geram as doenças. O medo da percepção errada, o medo das coisas que ainda não deram certo. Tem gente, por exemplo, que sofre com medo de alguma coisa que nunca aconteceu e que nem sabe se vai acontecer, mas já registrou o medo de si. O teu cérebro, lembre disso, não sabe se é realidade ou não, ele acha que está acontecendo, ele já registra lá o medo e bota a sensação do medo, traz uma emoção, um sentimento ruim e vai lá e arquiva. Então, quando você está com medo por alguma coisa que ainda vai acontecer, você com certeza vai registrar uma sensação ruim dentro de você. Por quê? Porque o cérebro, por não saber se é real ou imaginário, ele vai entender que é real, ele vai entender que está acontecendo e ele vai registrar uma sensação para aquilo. E esses medos é que precisam ser controlados, e nós temos muitos.
Tem gente, por exemplo, que tem medo de coisas que a gente não entende. Por que que tem? Nós fazemos isso com tudo. Existem pessoas, por exemplo, que não comem um determinado alimento. Você pergunta, mas você já comeu alguma vez o alimento? Não. Eu falei, por que que você não come? Falou assim, porque eu não gosto. Mas como você sabe que você não gosta se você nunca comeu? Pois é, ela registrou uma sensação do não gostar, ou seja, pelo ouvido, porque ouviu alguém dizer que é ruim, ou seja, porque viu o aspecto um dia e não gostou, e aí, por conta disso, ela gerou essa sensação. Então, o medo, ele é um dos nossos vilões, e ele gera muita doença. Então, por exemplo, a ansiedade, ela vem do medo. Rejeição, depressão vem do medo. Síndrome do pânico vem do medo. Complexos vem do medo. E várias outras fobias vêm do medo. Tudo que é fobia que você imaginar, social, seja o que for, de ficar no elevador, de ir sozinho, todos isso vem de medo. Todas essas doenças. De onde vem a minha ansiedade? Então, vem do medo. Entendeu? Eu volto a dizer, quero explicar de novo, as pessoas acham que ansiedade é porque eu estou esperando para fazer uma prova, estou ansioso porque as coisas não acontecem na minha vida. Isso não é ansiedade. Essa ansiedade é até boa. A ansiedade ruim é aquela que é a soma de todos os medos. É aquele monte de medo que deflagra uma crise e aí dispara uma série de sensações a partir de cada medo que a ansiedade tirou e vai disparando por isso. O coração dispara e dispara tudo mais do que você possa imaginar. E o outro é a rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela tira de mim o desejo do meu eu, ela tira de mim o amor próprio, ela tira de mim o ânimo, ela tira de mim a admiração pessoal. Então, uma pessoa, um ser rejeitado, ele não se sente amado, ele não se sente bonito, ele não se sente inteligente, ele não acha que ele é admirável, e vai gerando esse monte de sensação e colocando para dentro. Entendeu? Então, uma rejeição também acaba trazendo uma série de mudanças na vida, uma série de coisas que acaba, de um modo ou de outro, atrapalhando a sua vida e aprisionando você. O problema de todos esses sentimentos que eu falei aqui, sobretudo esses três últimos, é que eles, por conta eles são paralisantes, eles impedem a minha vida de ir, eles impedem de eu ser uma pessoa melhor, eles impedem de eu ter um crescimento. E aí eu perco o processo de produção, eu saio. Quantas pessoas brilhantes que você conheceu na infância que se tornaram pessoas no futuro, pessoas que não chegaram a lugar nenhum e você sempre achou que chegaria. Por quê? Por causa de todas essas coisas que a gente tratou aqui. Então, talvez a sua pergunta seja, então quer dizer que a minha ansiedade vem dos medos conscientes e inconscientes? Sim, a sua ansiedade vem da quantidade de medos. E os seus medos vêm, obviamente, de todas essas informações que você tem e o cérebro não é capaz ainda de processar tudo numa velocidade menor. O cérebro, a amígdala ela só aciona o medo porque a velocidade elétrica que essas informações chegam no cérebro ela é muito rápida, ela não consegue processar e aí ela ativa o alarme dentro de nós. Entendeu? Bom, eu cheguei até aqui e eu queria, nesse momento, obviamente, abrir para o processo de pergunta. Nós temos aí mais um tempo. Se você, obviamente, tiver alguma pergunta e quiser passar aqui, eu rapidamente respondo no tempo que ainda temos, para poder você entender. Caso não tenha nenhuma pergunta, eu quero saber se eu posso passar para o próximo passo. Se você me permite passar para o próximo passo. Depois de tudo isso que a gente viu aqui, a gente aprendeu e a gente agora entende como é que as coisas funcionam. Você já imaginou você poder controlar a sua mente de forma tal que você não vai ter ansiedade, de forma tal que você não vai ter nenhuma dessas síndromes, de forma que você não vai ter nenhum tipo de descomplexo, e você vai transformar
em segundos, coisas que você durante anos não conseguiu fazer, pessoas que estão anos fazendo terapia e não conseguiu chegar em resultado. Você já imaginou nessa possibilidade dessa transformação? Pois é, como eu disse a vocês no início, eu sou formado, eu sou psicólogo, eu sou também pós-graduado na área de comportamento humano, eu sou head trainer, porque eu tenho um treinamento comportamental, também fiz PNL, eu sou programador da neurolinguística, fiz pós na neurociência, tudo isso durante os últimos 20 anos para aprender o comportamento humano. E talvez você, nesse período e nessa minha histórico de vida, eu ajudei a muita gente a mudar de vida, mudar de história e crescer pessoalmente. Mas uma das coisas que me incomodou profundamente é ver o sofrimento dessas pessoas que ficam meses e anos frequentando a consultórios e etc., a fim de obter uma cura. E recentemente, um pouco antes da pandemia, no início deste ano, eu fui dar uma palestra num lugar só para questão da depressão, e lá tinha uma pessoa que me procurou, e ela disse para mim que ela estava há 5 anos sendo tratada de uma depressão. E quando eu falei para ela, você quer se libertar logo, se curar dessa depressão? E eu fiz uma ministração nela, usei uma técnica, e que ela foi imediatamente curada da depressão, que ela estava há 5 anos tentando ser curada. E hoje ela é muito grata disso. A última aula que eu dei, ela participou de uma aula como essa que vocês estão tendo aqui, e ela deu esse testemunho público na aula, dizer para as pessoas que ela de fato estava há 5 anos sendo assistida, e ela foi curada com uma única sessão de uma ministração, que na verdade são técnicas que a gente usa, técnicas simples, mas que dão resultado. Então eu posso dizer para você que eu tenho propriedade para ajudar, e eu tenho propriedade para fazer com que as pessoas se sintam melhores, que as pessoas consigam alcançar resultados, e resultados surpreendentes. Eu sei disso porque eu ao longo da minha história, eu tenho vários casos em que eu posso passar aqui para você, de pessoas que tiveram isso. E, obviamente, você provavelmente está aqui procurando uma solução para isso, porque a verdade é que você já deve ter andado em tudo, e se você está aqui, é que provavelmente nada do que você tentou funcionou ainda. E aí, eu quero dizer que existem ferramentas e técnicas que você pode resolver definitivamente o seu problema, forma que vai te ajudar sem que você precise gastar tanto dinheiro de consultas e remédios. É só você seguir o passo a passo de ferramentas. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu desenvolvi um curso nessa área, inclusive onde eu dou todas essas ferramentas. Eu libero neste curso todas as ferramentas, todos os recursos necessários, que são exercícios simples, formas simples de fazer, para que você possa, ao acessar essas ferramentas ou fazer recursos que estão dentro de você, e você vai perceber que com coisas simples você vai ser curado. Eu atendo várias pessoas que chegam até mim dizendo que está com depressão. A cada 10 pessoas que chegam para mim dizendo que estão em depressão, apenas uma é diagnosticada. Todas elas são coisas simples que eu resolvo com uma única sessão. Então, a verdade você vai poder, com coisas simples e técnicas simples, ser curada, liberta de coisas que provavelmente você está carregando já há alguns anos na vida. E eu estou oferecendo esse curso, para você ter uma ideia, esse curso que eu quero oferecer para vocês, ele tem um custo, até porque tem toda uma equipe, e também haja visto que eu fiz um investimento na minha vida inteira, eu fiz um investimento muito grande na minha área de formação, eu gastei mais de 100 mil reais para me formar em todas essas áreas que me formei, e esse curso, para você ter uma ideia, ele custa 2 mil reais esse curso. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero que o maior número de pessoas possível alcance a cura, alcance isso, e eu quero liberar esse curso com um preço bem inferior a isso. Eu quero que esse curso esteja sendo vendido
a R$ 397 e você ainda vai poder pagar em 12 prestações de R$ 38. Eu fiz de uma forma que vai ficar fácil para todo mundo pagar, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações, a essa cura. E eu estou liberando algo que ainda vai ser mais surpreendente ainda. Para as primeiras 5 pessoas que comprarem esse curso, que vai custar R$ 397 ou 12 de R$ 38, eu vou liberar 4 atendimentos gratuitos online. Eu vou liberar 4 atendimentos em que eu vou agendar com você pessoalmente, de cada um de vocês. Isso para as 5 primeiras pessoas que vai comprar o curso. Nós já colocamos aqui o link já foi colocado aqui na sala, você vai poder comprar. Eu só quero dizer para você que essa promoção que estou fazendo para este curso só vai durar até o dia 15. Depois do dia 15, o curso vai voltar para o seu valor original. Tá? Até o dia 15, eu ainda estou fazendo por essas 12 de R$ 38 ou R$ 397 à vista no cartão. Você vai poder pagar no cartão, neste link que a gente liberou, para que você possa, sinceramente, ser curado. O meu objetivo é que o maior número de pessoas alcance isso. Este link, obviamente, esse curso a gente está cobrando porque tem plataforma para pagar, tem uma equipe que ajuda, tem lá o centro do Portal Vida, que tem uma equipe inteira para te atender. Então, é por isso que nós temos o custo desse curso. O que eu disse aqui a vocês nesse início é como as coisas funcionam. Mas lá no curso, ele é feito de 7 módulos. Em cada módulo, você vai aprender como é que o medo funciona, como é que a ansiedade funciona, como é que eu me livro da crise de ansiedade, como é que eu não entro na crise de ansiedade, como é que eu não chego nem ter a ansiedade. Eu explico tudo isso e dou as técnicas para sair disso. O mesmo também faço isso com síndrome do pânico, também explico o que é síndrome do pânico, explico o que fazer para não entrar na síndrome do pânico, como sair para aqueles que já estão na síndrome do pânico. Enfim, eu estou liberando este curso, apesar do custo dele ser R$ 2.000, eu estou liberando por R$ 397 para pagar no cartão, para pagar em 12 vezes de 38. Para quê? Para que todos, o maior número possível de pessoas por esse Brasil afora, tenham acesso a essas técnicas e se liberte de vez de remédios e etc. Porque assim eu acredito que eu estarei cumprindo boa parte da minha missão, tratando de gente como você, que precisa de tratamento, precisa de cura, precisa ser reestabelecido para a glória de Deus. Eu creio que tudo isso vai acontecer na sua vida. Tá bom, queridos? Eu quero saber aqui, finalmente, de novo, nós pusemos aí o link, você que tá vendo, você faz a compra pelo Hotmart, é super simples, você vai lá, coloca o cartão e vai poder pagar em R$ 38 por mês ou uma única vez R$ 397, tá? Eu já terminei a aula já são 9h10, o propósito é ter uma aula de 1 hora. Qualquer um de vocês que quiserem algum tipo de explicação suplementar, vocês, por favor, podem fazer contato pelo e-mail ou pelo Zap, para aqueles que foram lá para o grupo de elite, lá pelo Zap, e nós vamos estar sempre, nós aqui do Portal Vida, sempre que puder, vamos estar ajudando a vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a sua presença, o carinho de estarmos juntos. Uma boa noite. A única coisa que eu posso dizer para vocês é gratidão. Que Deus continue nos ajudando cada vez mais. Tá bom, queridos? E com certeza tenha vocês um encontro com a sua própria essência. Deus vai te ajudar nisso, eu tenho certeza, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.